Olá, hoje o tema do vídeo são as portas na diagonal. Como é que se aplica o baguá quando você encontra uma situação como essa da imagem aqui dessa planta baixa, na qual você vê que a porta está inclinada, ou seja, a gente chama de porta na diagonal. Primeira coisa que você tem que perceber é qual é o fluxo das pessoas ou o fluxo do Qi ao entrar no imóvel. Em geral, a gente considera que se entra pela área social para depois chegar na área íntima. Nem sempre isso é verdade. Existem imóveis que têm quartos na parte da frente do imóvel, existem outras situações, principalmente quando o terreno é em declive, que você tem em cima os quartos, desce a escada e chega na sala de jantar e cozinha no piso de baixo. Por quê? Porque o jardim está embaixo, porque o terreno é em declive. Então, existem situações em que você não vai entrar pela área social. Mas, em geral, a gente considera que o fluxo do Qi começa na área social e termina na área íntima. Então, a gente precisa identificar isso antes de fazer a correta aplicação do baguá. É a primeira coisa que tem que ser feita. Identificar por onde você entra e para onde você vai. Esse é o fluxo do Qi. Então, primeiro você aplica, a área, demarca a área do baguá. Como a porta de entrada nunca pode ficar para fora, então ela gera áreas faltantes. No caso dessa planta, gerou duas áreas faltantes aqui embaixo. Depois que você fez isso, você precisa entender, como eu falei no começo do vídeo, qual é a direção do fluxo do Qi ou do fluxo das pessoas. Então, a gente tem aqui uma possibilidade, que é a entrada da esquerda para a direita, e a segunda possibilidade, a entrada de baixo para cima. Qual é a correta? Aplica a grade do baguá e identifica as 9 áreas. No caso, considerando que a entrada está da esquerda para a direita, o baguá ficaria assim. Eu não inverti a planta, eu poderia inverter a planta para colocar o guarda do trabalho aqui embaixo, mas eu deixei assim para vocês poderem comparar com com a outra aplicação que eu vou fazer na sequência. Então, se você imaginar que as pessoas entram por aqui e o Qi também entra por aqui, o que aconteceria? Ele entraria por aqui e viria para cá. Seria uma linha quase reta para cá e o Qi não se dispersaria por todo o ambiente, porque ele entra e já vem para cá a sala de jantar e aqui já tem uma parede. É difícil você imaginar que as pessoas também vão entrar nessa casa e vão vir para cá e pronto. Na verdade, aqui na segunda imagem, aplica a grade do baguá e aplica o baguá considerando que o fluxo das pessoas é de baixo para cima. Não importa se elas entram por aqui, o fluxo de energia é de baixo para cima. Porque as pessoas entrando no imóvel, entrando da esquerda para a direita, elas vão subir. E se elas entrarem de baixo para cima, elas também vão subir. A área social está aqui embaixo, a área íntima está aqui em cima. Então, o natural é que as pessoas e o fluxo do Qi ocorram de baixo para cima. E essa daqui é a marcação correta, a aplicação correta do baguá. É essa segunda opção. Nesse segundo exemplo, está demarcado aqui em verde o que é a área social e em vermelho o que é a área íntima. Então, a gente entende que o fluxo do Qi acontece de baixo para cima, assim como no exemplo anterior. E aí você faz a aplicação do baguá, demarca a área. Aqui embaixo também tem uma área faltante na porta de entrada. Faz a aplicação da grade do baguá e identifica os 9 guás. Então, nesse caso, o guá do trabalho está aqui embaixo na porta de entrada e a direção do fluxo do Qi é para cima. Então, o guá do sucesso está lá nos quartos. Quando você tem uma situação como essa, o guá do sucesso sempre vai estar lá nos quartos, porque os quartos em geral ficam nos fundos. Mas nem sempre, em geral, né?
Aí tem a questão do porquê é que as portas em diagonal elas não são indicadas para residências. O que é que uma porta em diagonal gera que não é indicado para residência? Ela gera mais fluxo do Qi. Por quê? Porque ela capta mais fluxo de Qi. E quando você tem mais fluxo de Qi, você tem mais energia circulando naquele lugar. Então, numa casa que é um lugar onde a gente espera ter mais equilíbrio, tranquilidade, mais paz, um lugar mais calmo para você recarregar as energias. Quando você tem uma porta em diagonal ou um portão em diagonal, se tiver os dois na diagonal é pior ainda, você acaba tendo uma energia muito acelerada e isso não é positivo, porque pode gerar dificuldades inesperadas, muito atrito, muitos acontecimentos, muita discussão, porque as pessoas ficam mais agitadas, tudo fica mais agitada, imprevistos, agitação, irritação, uma vida mais complicada. É uma vida onde está sempre acontecendo alguma coisa, você nunca tem paz. Isso é o que gera uma porta em diagonal numa residência. Quando você pensa em comércio, o imóvel comercial de maneira geral, já é o contrário, porque uma porta na diagonal trazendo mais fluxo de Qi, ele também está trazendo mais negócios, ele traz mais energia. Para um comércio é excelente, ele traz movimento. E o que a gente precisa em trabalho? O que a gente precisa numa empresa, num comércio? A gente precisa de movimento. Então, uma porta na diagonal em comércios ou empresas é super positivo. E aqui, ó, tem só um detalhe aqui para não esquecer. A porta na diagonal para residências é ruim para terreno, na casa, no apartamento, nos quartos ou em qualquer cômodo. Porta na diagonal não é bem-vinda em imóveis residenciais. Casa de esquina tem muito portão na diagonal. Algumas não, algumas tem, mas a gente vê bastante. Aqui tem alguns exemplos. Aqui são algumas casas de esquina sem portão ou porta na diagonal, o que é ok, não tem problema nenhum se a casa é na esquina, quando ela não tem portão na diagonal. Então você vê aqui, ó, não tem, a porta tá aqui, ó. A porta da casa tá reta, na parte reta da rua. Aqui também você tem um muro chanfrado na esquina, mas o portão está em linha reta. Nessa de cima também, portão em linha reta, o portão não está na esquina. E nesse de baixo aqui, do canto direito também, a porta está por aqui e o portão não está na esquina, não está na quina da esquina, não precisou colocar o portão na diagonal. Então, nesses casos, está tudo ok. São casas de esquina, não tem problema nenhum. As casas de esquina recebem mais fluxo de Qi normalmente, mas esses exemplos não têm portão na diagonal. Aqui já está tudo na diagonal. Nessa imagem aqui de cima, a porta de entrada está aqui, ó. Aqui em cima, totalmente na diagonal. Quando a gente vem aqui para o canto esquerdo, também está na diagonal. Ó, a curva aqui da rua e a porta na diagonal. Esse exemplo também, apesar da esquina, da quina da casa, do canto da casa ser arredondado, a porta está na diagonal e aqui também a porta está na diagonal. Então, esses 4 exemplos, eles não são indicados para construção de casas, porque todas essas casas vão receber muito fluxo de energia Qi, o que pode causar uma série de questões não muito positivas para os moradores desse imóvel. Portas internas na diagonal. Tem algum problema? Então, vai depender muito da direção da porta principal. No caso desse exemplo aqui, a porta principal não está na diagonal, ela está em linha reta. Então, você não tem um excesso de Qi entrando, invadindo esse imóvel. Aqui nos fundos tem 3 portas na diagonal, nos 2 quartos e na cozinha. Aqui está a imagem ampliada com a aplicação do baguá no quarto. Então, eu peguei esse quarto aqui da esquerda, ampliei aqui a imagem e fiz a aplicação da grade do baguá para ver como fica.
Toda vez que você tiver porta na diagonal em cômodos dos imóveis, você vai ter nesses cômodos áreas faltantes, assim como você tem área faltante no imóvel quando você tem a porta principal na diagonal. Então, esse quarto vai ter falta na energia dos amigos, porque aqui embaixo é o guarda dos amigos. Quando você avalia a vida da pessoa que dorme nesse quarto e tem uma área faltante, você pode concluir que ela tem ou não algum problema nessa área da vida. Se tiver algum problema, você tem que fazer correção para a área faltante nesse cômodo. Então, em geral, a porta na diagonal na área interna, ela não gera tanto problema quanto a porta na diagonal na porta principal ou no portão. Aí tem que avaliar como é que está a situação de cada pessoa que ocupa cada cômodo para ver se precisa ou não fazer alguma coisa, alguma correção. Como é que você pode melhorar, né, ou controlar o excesso de energia numa porta em diagonal? Então, tem algumas possibilidades. A primeira é colocar duas esferas de cristal multifacetado de 40 milímetros. Uma você pendura no teto antes da porta, né, do lado de fora da casa ou do lado de fora do cômodo. E a outra você pendura no teto depois da porta, que é dentro dentro da casa ou dentro do cômodo. É uma das maneiras de você controlar a falta que é gerada pela existência da porta na diagonal e também para controlar o excesso de fluxo de Qi que a casa ou o cômodo recebe. A segunda possibilidade é usar um sino de vento e uma esfera de cristal multifacetada. Você coloca tanto a esfera quanto o sino de vento após a abertura da porta, do lado de dentro do imóvel. Sino de vento tem de vários modelos, aqui é um modelo de metal, mas você pode colocar o sino de vento da sua preferência. E a terceira possibilidade é você colocar um baguá e a esfera de cristal. Um baguá espelhado acima do batente do lado de fora. Por quê? O baguá espelhado protege o seu imóvel contra a entrada de energias negativas e ele vai ajudar a rebater um pouco o excesso do fluxo de Qi. E a esfera de cristal você pendura depois da abertura da porta. Então precisa ver a medida, né, da abertura a medida da porta para colocar a esfera de maneira que a porta não bata na esfera, certo? Então são três possibilidades de você controlar o excesso de energia que entra no imóvel que tem porta na diagonal. O que é o ideal? Que nem está aqui, ó, embaixo, piscando. O ideal é corrigir a posição da porta. O ideal é tirar a diagonal da porta. Nem sempre isso é possível, principalmente em apartamentos, onde não dá para mexer na estrutura, né, do imóvel. Mas sempre que possível, o ideal é mudar a posição da porta ou do portão. Se o portão está na esquina e está na diagonal, se for possível fechar, arredondar esse canto do terreno e colocar a entrada do portão, o portão na linha reta de uma das ruas da esquina, é melhor do que deixar na diagonal. Então, sobre portas em diagonal, era isso que eu queria falar para vocês. Te aguardo no próximo vídeo. Um abraço!